É, Meu... erro de conexão, tô vendo daqui. Você tá vendo? Eu atualizo o meu código. Inclusive, você tá vendo que eu tô numa tela que tá escrito usuário com... Bem estranho, né? Usuário com... Numa das aulas que a gente fez, Hum. eu coloquei lá o content type, coloquei tanto HTML, como também coloquei barra o encoding. Quer ver? O que você colocou aí? Ah, então, você não teria o set content type. Você tem que colocar aquela, embora pareça inútil, pega de exemplos. Uhum. Você deve ter copiado. Parece inútil, mas ele evita esses problemas de acento. Isso é comum. É o erro mais comum que existe. Se é só erro de acento, por causa da questão do Não, TF8 lá, até o que você trouxer do banco de dados também costuma dar erro de acento. né? Não é o caso do erro de conexão. Vamos ver o caso de erro de conexão, depois você vê isso aí. Uhum. Não, beleza. Se é só isso, normal. Porque eu atualizei... Eu peguei o seu código que você deixou lá pra gente, baixei ele aqui para não acontecer de eu deixar alguma coisa diferente, né? Porque tava dando erro. Uhum. Só coloquei meus dados aqui, Só que quando eu rodo ele, quer ver só? Aqui deu erro de login, mas se eu voltar aqui, né? Tá aqui, ó. Login, a Não, senha mas e isso tal. aqui está dizendo que é erro de conexão. Quer dizer que a parte de conexão de Aqui, banco de né? dados não está sendo aceita. Não tá nem Se for conectando no banco de esse, dados. não está conectando o banco. Quer dizer que você tem que olhar lá na fábrica de conexão. Eu olhei lá também, mas vamos lá. É para isso que nós estamos aqui. Inclusive, aqui já vejo que o nome tá diferente, é verdade. Eu entrei agora há pouco lá no banco de dados, que eu fiz, eu alterei o nome do banco, Do usuário. que Do era banco. aula Servlet aqui, ó, para Servlets, né? Entendi. Só que eu não tinha mudado aqui, ó. E aqui É embaixo porque também é deu o erro nome. lá embaixo. Então, deu erro lá embaixo de conexão, quer dizer que nem passou É verdade. nessa etapa aí. Em nenhum momento eu consegui fazer ele passar mesmo, independente disso. Por isso que eu entrei no banco, mudei o nome, Entendi. mudei a senha para ver se eu atualizava esse documento aqui, ele resolvia, né? Aqui, quando ele vai fazer a conexão, eu ponho o nome do... Só para mim ter uma ideia, você chegou a testar para ver se a conexão tá tudo ok, né? Se o usuário e a senha tá passando. Porque se você quiser, eu faço um teste da minha máquina aqui. Você me passa o banco de dados, usuário e senha, né? Não testei no Workbench lá, né? Ou Eu no testo até por prompt linha de mesmo. comando, Uhum. eu testo por linha de comando. A primeira coisa que eu faço é só para ter certeza que o usuário está atribuído ao banco de dados, só para ter certeza. Né? Porque às vezes a gente cria o usuário, cria o banco, mas não atribui o usuário ao banco como deveria ser. Entendeu? Aí por você não atribuir, o usuário e a senha está correto, só que ele não está definido para o banco de dados. Então ele não vai dar acesso à conexão, vai dar erro de conexão. Mas geralmente também dá uma outra exception aqui, né? Costuma dar exception que o usuário inválido, né? Mas é uma das possibilidades. Certo. Usuário. Olha só. Esse aqui é o banco de dados que eu estou tentando acessar, né? Servlet. Quero ver o Messi reclamar do Leonardo. Você olha daqui, você vê que tá com vídeo. Tem falando da capacidade de 60 mil pessoas. Se alguém não vê, quem recebeu ele de graça e não queria. Olha o Brasil na primeira tentativa de ataque. É a chance brasileira. A bola batida pro gol. Estava paralisado. Estava paralisada porque o Firmino teve ali a chance, mas já chegou. Casa Grande Júnior. Eu tenho uma ideia na cabeça. Quando você chega em 2, 3 minutos, dá um susto no adversário, vai tentar acessar pelo prompt.
Cadê meu Skype aqui? Eu me perdi. Não, põe lá para mim no banco de dados que você está colocando. Não, lá no seu Eclipse. Do lado aí. Isso. Aqui, ó. Aqui, tá vendo o usuário? Tá escrito servlet. Não é esse que tá escrito lá. Tá errado. Lá é extras alguma coisa, né? Exatamente. Agora a senha é só você mesmo que sabe. Tá vendo aqui, ó? Se for o banco chamado servlet, tá escrito ESDA01, tá vendo? É o usuário que você tá usando. Eu já mexi tanto que eu me perdi. Essa 01, beleza, isso aqui. Isso. Aqui eu tenho que dar um... tá até rodando. Vou tirar ele. Forma. Ele tá dando erro de conexão, tem bloqueio. Esse Tomcat que roda aqui, eu tenho uma desconfiança tremenda que esse Tomcat que tá rodando, essa instância que tá rodando dentro do seu Eclipse, tá te bloqueando. Mas vamos fazer outros testes para você ver, porque isso é uma coisa que às vezes tem que olhar na tua máquina, isso é uma coisa complicada. Deixa eu só fazer um teste para ver se eu conecto, né, pelo que você me enviou aqui. 2, 3, 4, 5, 6. É a boa jogada aérea do time brasileiro. Nós vamos chegar aos 4 minutos. Coloca no só string de conexão lá, só para me pegar as informações aqui do local, tudo, porque eu tô em outra máquina. Esse aqui? 92 eu fiz o teste pelo MySQL aqui direto, ele foi. Ele tá ok. Então, aqui a desconfiança maior que eu tenho relacionada a essa instância do seu Tomcat. Pega esse aplicativo que você já fez, gera. No lugar que está esse IP aqui, tá vendo esse IP que você colocou aqui, ó? 192, tudo mais, tá? Quando você sobe online, se você não quiser deixar esse IP, você pode colocar só localhost, tá? Se caso um dia você ficar usando muito esse IP, às vezes dá um bloco lá também. Só para você saber. Então, não vai acontecer agora porque a gente não está usando quase lá. Mas como assim? Qual IP é localhost? Esse IP porque é o seguinte, o banco de dados está lá na nuvem. Então você tem que usar na sua máquina esse IP para chegar lá, né? Só que quando você faz o deploy lá, o local onde está o banco de dados é o mesmo onde está o seu aplicativo. Aí eu posso escrever localhost? Só localhost, exatamente. Aí quando você... Mas gera um WarFile aí e joga no seu Tomcat online. Esse problema que você está tendo aí, para mim, é bloqueio da máquina, que está te evitando que você use. São os três do meio campo, Paredes é o volante, Depou e Acunha. O Messi joga um pouco mais à frente. Não falei o nome do Messi ainda. Falei agora só para dizer que ele joga um pouquinho mais na frente. Goleirão Armani. Vou dizer uma coisa. A Argentina só está aí por causa do Armani. Porque ele pegou aquele pênalti contra o Paraguai, não pode, e estava 1-1. A Argentina já ia embora ali. No segundo jogo. Aqui existem duas conexões suas que alcançaram o servidor online. Quer dizer que localmente deve estar rodando o Workbench aí, né, que está conectado. Tá, agora tá. Ele está conectado, então. Ele está alcançando online.
Mas como aparecem duas, a menos que você tenha duas conexões, pode ser que haja Fechar o Workbench. pode ser que haja também outro programa aí que era só o Workbench. O Workbench estava com duas conexões, é esse mesmo. Beleza. Só para saber como estava aparecendo duas, poderia ser que uma era um processo do seu serviço Java que estava chegando lá e de repente estava dando outro conflito, mas não é o caso. Inclusive, comida para aquele pneuzão. Deixa eu entrar aqui. São 15 mil dólares. A mesma vai para prata, vai. 60 mil reais. Não, acabou de dar uma entrada no seu companheiro de time do Gabriel Jesus no meio, que mostra exatamente do que é Brasil e Argentina. Um dos sub-17, não dos últimos anos, está em Austrália. Ele deu uma cotovelada no rosto do Gabriel Jesus que provocou uma fratura. Tem que atualizar a tela, que ele não atualiza automaticamente. Recarrega ali, tem um botão escrito recarregar aí em cima. Tinha mesmo, né? Que eu cliquei em outro lugar. A pancada que ele deu no Gabriel Jesus. Beleza, tá aqui, né? Tá. Só dá o start lá no serviço lá. No Java, né? É. Os argentinos correm para cima dos líderes, chamando o cartão amarelo, e já mostra o cartão amarelo para a Fico. Ok. Os argentinos, juntos, Põe nos logs aí, que se tiver alguma exception ele também vai colorir. Não tem. Vai descendo. Tem rolagem automática que você marca ali em cima. Ah, tá. É que ele vai colocando das datas anteriores, tá vendo? Ó? Uhum. O log vai mantendo. Tem que ir lá para baixo, desce até lá embaixo. Uhum. Hoje é Mas dia não 2. tem, né? Não tem. 9h38 aqui, né? Não, senão ele destacava em vermelho. Uhum, Então tá Tem ok. alguns aqui do Catalina, mas é de outro dia, né? Não, você não tem problema. Vai no acesso, isso, acessa lá e coloca barra o nome do aplicativo. E depois o nome do. Copia do seu Eclipse mesmo lá no caminho que quando você executa. Sim. Mais fácil, né? É. Esse aqui, né? É anterior a essa tela, né? Na verdade, anterior a essa tela. Aí, essa daí. Aula 28, só não tem localhost 8080. Ah, é verdade. Só do barra, Só da barra aula, pra é frente. esse, exato. Que é o seu aplicativo e o seu servlet. Cadê onde? Ah, era outra instância do Android, acho. Isso aqui. Não. Que estranho. Não tinha feito já, aberto o Tomcat? Você tinha aberto. Deixa eu ver. Tá por aí em algum Ah, lugar. não, é que tava no Mozilla. E eu não abri o Google. Ok. Ah, tá vendo como tá funcionando? O que você fez, eu sabia que ia estar certo. Mas é que tem um bloqueio ali na sua máquina que está relacionado. Se você rodar um Tomcat na mão na sua máquina, ele faz o deploy e belezinha. Para esse Tomcat aqui, para esse Tomcat de dentro do Eclipse. Não, esse aqui é outra coisa. Esse aqui é online, né? É localmente. Tá Esse parado Tomcat agora. aqui, ó, se você parar ele e você subir ele manualmente, não esse, aquele que a gente configurou lá separado, ele roda Qual que você fala sem configurou bloqueio? separado Quando a gente fez a aula no começo, Uhum. você tem um Tomcat que você pode rodar manualmente e tem um Tomcat que você roda dentro do Eclipse. Manualmente pelo prompt lá, você fala. Isso. Sim. Quando você joga o Warfile lá dentro do seu Tomcat, esse que você roda manualmente, para ver se ele também dá o erro de conexão. Entendeu? Porque tem que saber se tá bloqueando tudo ou tá bloqueando apenas algum tipo de software, entendeu?
É isso que eu quero saber. Que tipo de bloqueio a sua máquina tem? Que se fosse no Linux, eu falasse, ó, dá um stop no iptable e pronto. Com certeza ia funcionar. Mas aí não, aí você pode ter mais do que um antivírus, né? Mais do que um firewall. Pelo menos o meu Windows que eu tenho aqui, eu tenho 3. Eu sou um cara muito prevenido. Vamos copiar o War lá dentro do Tomcat, né? Inclusive, você vê, né? Eu ensinei vocês direitinho a abrir e fechar a conexão, né? Você olha, a conexão não tá ali parada, comendo o sistema. Aí você vê os nossos clientes da Integrator, você vê o que eles fazem. Aí você vai falar pro cara, rapaz, você não tá fechando sua conexão. Como não tô fechando minha conexão? Eu sempre fecho minhas conexões. Tá querendo me ensinar? Eu tenho 15 anos de experiência. Meu Deus. É real. Eu só fui ver aqui por curiosidade, né? Será que tá fechando direitinho e tal? Tá. Usou, fechou. Vamos ver se vai. Vou prompt aqui pra ver se ele vai funcionar. Ah, não vai. Deixa quieto. Antigamente a gente clicava com o direito aqui no BIM. Eu clicava com o direito e mandava ele abrir pelo. Tinha uma No opção prompt. no meu Windows. Que aquele prompt ali ele é novo, é um teste da Microsoft ainda, não tá cheio de erro ainda. Porque o É do normal você novo. só carrega aqui e ele já lá. É do novo kernel. Do novo kernel que eles vão lançar. É. Que tem o Linux por baixo. Quer ver só, ele tá cheio de bug ainda, mas ó, você clicar aqui, ó, ele deixa ele abrir o Ubuntu, CMD e PowerShell. É isso mesmo, é esse mesmo que eles Tem estão aqui para um monte de... lançar. É muito show isso, porque você vai ter todas as características que tem um Linux, que é o que hoje em dia você precisa de conhecimento para você rodar online em qualquer aplicativo, entendeu? Pra você ter um conhecimento, você tem que ter um conhecimento, né, de sistema operacional Linux. Linux serve para Unix também, né, que é o macOS. Só dar um startup nele? Sim, sim, sim. Os logs você não vê aí. Pera aí, não, vejo sim. Ele abre outra janela, isso. É que ele abriu na outra tela aqui. É. Minimizei. Não tem erro, né? Não tem erro, mas você tem que acessar lá, localhost, né, e tal. Então, da agora eu não lembro mais como é que é, eu tenho que ir... Abre o browser, vai no browser mesmo lá, no navegador. Sabe a URL que você ia copiar tudo do outro lá? Copia lá do Eclipse e cola aí. Como localhost aqui, né? Isso, copia inteiro, isso. Nossa. O seu Tomcat está rodando com uma versão inferior ao Java que você compilou. Olha o seu Tomcat, o Catalina. Abre ele pelo editor aí. Não sei se você usa o Atom, se tem. Pode ser pelo Visual Studio mesmo. Ele tá no lib aqui, né? No Catalina. BIM. Não, no BIM. É no BIM. No BIM. É o Catalina.bat. Ele tá dando problema de versão. Você tá rodando ele numa versão inferior. Não sei se você chegou a reinstalar, né? Não tá tendo aquela. Lembra aquela configuração que. Eu tenho, sei, eu mexi nela mesmo. Quer dizer, eu reinstalei, né? Então, ele tá puxando aqui acho que é JDK. Você tinha uma outra JDK aí, tá puxando a padrão. Eu vou pegar. Pega aquela configuração lá. E o caminho, né? Inclusive eu até anotei isso daí. Eu também. No meu futuro e-book,
que eu vou passar para vocês. E é uma coisa que não faz parte, né, de ensinar Java Web, mas eu falei, deixa anotar aqui, porque eu faço isso no macOS, faço isso no Linux, nunca fiz no Windows. É verdade. Mesmo porque quando a gente hospeda, é muito raro, raríssimo, aliás, você usar o Windows para subir um servidor Java. De novo, só chega o Maracanã antes do final. Então, para ir lá, tem que passar pela Argentina. Então, bora para cima deles. Aí o Arthur trabalha pela direita. Gabriel Jesus, vai para a cabeça. Tocou na frente. Firmino veio buscar. Pelo amor de Deus. Os dois lutam com as duas pernas juntas na mesma bola. Tentativa de contra-ataque argentina, a bola reclara lá atrás, o Arthur joga com o líder. E aí ele sai jogando. É isso aqui só. Aí você salva, né? Dá um stop e um start. Tá zoado, hein? Ó. Ah, não é stop, é shutdown, né? Eu tô escrevendo. Shutdown. É. Procurando o stop. Ah, ele vai dar problema porque você inicializou ele. Você inicializou ele com. Se você fechar isso aqui, não para. Mas já fez gol. Vamos fechar. Não, eu acho que se você fechar essa janela aqui que está executando, ele para. Ele para. Inicia de novo. Agora ele não aceitou a. É porque ele não está conseguindo encontrar. Volta lá. No Catalina, você fala? É. Ele está tendo problema com o Catalina. O caminho. Olha a bola do Firmino, deu para a bola, saiu para o abraço. Não deu para você dessa vez. Armani, para o Brasil. Liga para a mamãe, cadê? Ele sempre liga para a mamãe. Ah, o Java Home. Aqui o Java Home, você só colocou. Tem que colocar no final também a porcentagem. É como é a variável em. Isso. Variáveis são assim. Você declara com set e depois você chama ela com no arquivo de lote. Isso eu ainda lembrava. Isso eu lembrava de algumas coisas. Isso eu ainda lembrava quando eu usava o Windows. Ele foi agora. Você pode ver que aqui mesmo ele já coloca, ó, using JRE Home aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, na inicialização ele fala quais são as variáveis que ele está usando, tá vendo? Ó? Usando Catalina Base, Catalina Home, Catalina Tankdir, tá vendo? Ó? Catalina GRE Home, aqui, ó, tá vendo? JRE, aqui embaixo. É. E o de cima, quando você fez a inicialização, pode ver que ele estava pegando a JDK 8, ó, tá vendo? JRE 1.8. Agora ele está pegando a JDK 12. Tá vendo? Ah, sim. Porque o seu padrão do seu computador é a JDK 8, por isso que acontece isso. Eu não sei como faz no Windows, isso é uma coisa que eu não sei. Mas no Windows deve ter uma opção para você selecionar qual que você quer como default. Aí você deixa a 12 como default, entendeu? Aí fica sempre a 12, você não precisa nunca mais ficar editando aquilo lá. Vai que você quer instalar uma versão nova, né? Você vai ter que sempre lembrar desse detalhe. Ele já encontrou. Então, ó, a instância que o Eclipse está executando é que está sendo bloqueada. Isso é coisa de antivírus. O antivírus que não está, ele está bloqueando o seu programa aqui que ele está bloqueando. Quando você executa uma instância do Tomcat, ele utiliza nessa instância o Eclipse, entendeu? Por mais que ele esteja rodando a porta 8080, ele trabalha dentro do Eclipse, dentro daquele caminho, tudo tem uma. Aí o que acontece? Ele dá erro, entendeu? Porque a instância que ele está subindo aqui, ó, dentro do Eclipse, está bloqueada, entendeu? Por isso que dá falha de conexão, porque ele não deixa nem acessar online.
Eu vou deletar esse server aqui. Vou fazer de novo para ver se do Eclipse vai funcionar agora. Isso. Deveria aparecer uma mensagem, né? Sei lá. Fechar isso aqui. O princípio do jogo do Daniel é impressionante. Onde que o Gabriel Jesus prepara fazer essa falta? Agora foi, tá vendo? Então, mas por que Corrigiu. acontece esse bloqueio, né? É isso que eu queria entender. E dá erro de conexão. Mas, de qualquer forma, futuramente isso também vai morrer, porque nós não vamos fazer execução desse jeito que você está fazendo agora, que a gente está fazendo pelo Eclipse, entendeu? Uhum. Nos projetos mais futuros, a gente vai trabalhar com Maven. Então, vai ser execução pelo Maven e tudo. Não vai ser igual está sendo agora, desse jeito. Então, vai, de certa forma, morrer. Isso aí é só para início mesmo, né? Para as 10, 15 primeiras aulas, sei lá quantas aulas a gente vai fazendo usando isso. Acho que menos, porque eu estou adiantando algumas coisas, misturando com o que vocês já fizeram, para vocês não esquecerem. É bom que eu vejo esses erros que nem eu tô vendo agora, um monte de erro que me frustrou pra caramba, mas pelo menos eu sei que eu tô aprendendo os caminhos para resolver, né? Porque eu fico perdido, batendo cabeça e não resolvo. Né? Por isso que eu peço para vocês perguntarem, porque esse é um problema que um autodidata costuma ter, porque ele não tem quem orientar. Eu já tenho a forma de orientar vocês. Quando eu estou aprendendo uma coisa que não tem ninguém para me orientar, eu passo por isso. Eu vejo coisas que me frustram por dias. Eu falo, caramba, e como é que resolve isso? Aí eu procuro aqui, procuro ali, levo dias procurando. Às vezes é uma coisa besta, mas eu levo dias. Entendeu? Mas vocês não, vocês têm orientação. O que você vê de erro, de certa forma, muitos eu já vi, né? Não vou falar que já vi de tudo, mas muitos eu já vi, então eu posso orientar. E tudo isso que você está vendo aqui ó, de problema de acento, ó, isso é normal em aplicativos que o usuário não coloca lá não define o TF lá. Isso, exatamente. Não define. Acho que se você colocar um encoding, já é o importante, porque o Tomcat, por padrão, é o ISO 8859 dígito 1. É o padrão do Tomcat. Entendeu? Então a saída que ele tenta executar é essa. Só que os arquivos que você está criando aqui no Eclipse, todos eles são em UTF-8. Olha que maluquice. Ele executa em ISO e os arquivos são em UTF. Então você tem que determinar para ele qual é o encode, para o navegador também rodar certinho, entendeu? Aí o navegador ele coloca a informação certinho. Mas você fala definir aqui no código do Java mesmo. Não, do servlet. Pega o servlet anterior que a gente fez, os anteriores, que você vai ver que a gente colocou lá. Eu lembro que a gente colocou. Então. Queria saber se era daquele que você estava falando mesmo. Eu lembro. Não, então, é daquele lá que eu falei várias vezes. Eu tenho que colocar isso aqui para evitar erro de acento. Você não vê erros de acento no meu porque eu já estou colocando lá, entendeu? Tem aqui, ó, 7 content type, tá vendo? Só que um dos primeiros que eu passei para vocês já estavam lá com cabeçalho de TF8. Você viu aqui 7 content type aonde? Aí em cima. Desce um pouquinho aqui, ó. Depois dos ad cook aqui, ó. Aí lá para baixo, mais para baixo. Aí, ó. Esse cara aqui. Então, só que a parte do TF8 eu ensinei isso para vocês. Eu fiz na primeira e na segunda aula, eu acho. Vou passar aqui no estudos, ó. Como é que é o código, ó. É esse aí, ó. Que aí você coloca o charset, que é para ele corrigir problema de acento, entendeu? O padrão, ó, padrão do Tomcat e de outros servidores Java é ISO 8859 dígito 1. Esse é o padrão. Tá? Só que quando você cria arquivos criados no Eclipse e demais programas atuais, todos são em Charset TF
É que o TF8 não é que é novo, é que ele começou a se tornar um padrão de arquivos e tudo mais, que não era seguido então por todo mundo. Então, como o Java é uma coisa muito antiga, até a padrões, que foi de certa forma até o pai dos padrões de muita coisa, os servidores Java não usavam o padrão de UTF-8, que é o padrão de internacionalização, porque na época dizia que ocupava mais memória. Tem uma série de questões relacionadas a como operavam os computadores de antigamente, né? Que você falasse que o seu computador há 15 anos atrás tinha 1 GB de RAM, o cara falava, caramba, cara, você é rico. E nem é tanto tempo assim, né? 15 anos atrás. Meus computadores tinham 512, eu achava um massa. Mas é mesmo. Hoje eu tenho servidores online que tem 1 TB de RAM. Só de RAM, né? Só de RAM. São monstros, monstros. Não dá nem para descrever. E essa máquina que você está subindo, o seu serviço Java lá online, é apenas uma pequeníssima fatia. Eu sei, Luiz, você aquele rapaz lá que está fazendo com a gente algumas aulas, que infelizmente ele tem problema com relação ao horário dele de escola, né? Tem que colocar em todas as servers, tá? Isso daí. Ah, é? É porque você, por enquanto, não concentrou todo o resultado num lugar só. Embora seja possível, também não é recomendado. Cada link é bom ter um aplicativo para controlar, para visualizar. A gente vai falar sobre isso uma hora. Outra coisa que eu ia te perguntar aqui, a gente faz a conexão com o banco de dados por esse cara aqui, né? Que eu queria conexão, né? Sim, sim. E o usuário vai fazer depois o login com o nome dele e a senha dele, né? E a senha dele, só que é uma tabela que você cria lá no banco de dados. Eu falo assim, a pessoa ela não sabe, mas ela já tá ela tem a senha do banco de dados. Não. Já Isso tá aqui já, né? Isso aqui não tem nada a ver com aquela senha, aquele usuário que você vai colocar lá. Eu sei que não tem nada a ver, eu tô falando assim, já vai estar embutido no código a senha e o login do banco de dados, na verdade. Sim, aqui, quando, né? quando você sobe para fazer o deploy, sim, já tem que estar lá. Nesse caso aqui, sim, já tem que estar lá, porque vai compilar isso aqui. Entendeu? Uhum. Compilar tem uma grande vantagem, ninguém rouba. Depois de compilado, ninguém tem acesso a esse código aqui, né? Não vai, tem que descompilar, entendeu? Não é que não dá para fazer, dá, mas você está complicando a situação. E quem faz hack não gosta de complicado, gosta de simplificado, tipo PHP, entendeu? Então, mas frameworks a gente não usa. A gente faz um arquivo, ou um YML, que seja um conhecer, ou um XML, ou um conf, enfim. Mas eu vou passando aos poucos que existe. Mas isso aqui é para você conectar. Você colocou aqui, conectou lá. Acabou. A sua parte do sistema está feita. A parte do usuário, por exemplo, que a gente vai fazer na próxima aula, é o cara cadastrar, né, ele poder visualizar os dados dele, fazer alteração dos dados dele, entendeu? Uhum. Por isso que eu quero que vocês façam a visualização dos produtos quando a pessoa logar, né? Então, na área restrita, ele tem como visualizar os produtos ali, que é aquele DAO do produto que você tem aí, ó. Tá. Não, legal, Edson, era isso aí, ó. Não estava funcionando, agora está resolvido. Dá para me seguir para frente. Tá bom. Faça sempre teste em outro lugar, quando você tiver dúvida, principalmente problema de conexão assim. Sobe online para ver se está ok. Porque pode ser um problema só desse local e você fica chateado porque você fala, poxa, não está funcionando o meu código. Só que você olha 10 mil vezes e você vê que o seu código não tem erro nenhum. Como no outro exercício que nós fizemos esses dias aí, também foi a mesma coisa, eu já imaginei, falei, deve estar funcionando online e é minha máquina. Mas beleza. Mas tem algo aí que seria bom depois você investigar por que ele dá esse bloqueio.
Aí Sim. você consegue definitivamente não ter mais esse bloqueio. Eu, quando eu usava o computador o Windows para desenvolver, eu usava o AVG, se não me engano, e eu selecionava o executável Eclipse, porque ele aparecia uma mensagem assim: está tentando fazer um acesso remoto, deseja permitir? Então eu já selecionava ele e já liberava ele, entendeu? Porque como essa instância do Tomcat roda dentro do Eclipse, quem está sendo responsável por ele é o Eclipse. Então o Eclipse pode estar sendo bloqueado pelo antivírus. Entendeu? Não é nem às vezes trabalho de um firewall, é trabalho do antivírus mesmo, que está te bloqueando, entendeu? É, Aí você vai e desbloqueia. Porque o papel do antivírus é evitar que você faça conexão remota através de um programa desconhecido, entendeu? tá certo. É para sua segurança. Tá bom? Beleza, valeu, Edson. Obrigado. De nada. Qualquer Até coisa é mais. só chamar. Até Valeu. mais.